O juiz tenta condenar uma mulher negra injustamente e depois descobre que ela é a principal assessora jurídica do governador. Nuvens escuras se acumulavam sobre o Tribunal Superior do Condado de Fulton, um sinal sinistro de que a tempestade estava prestes a começar. A tensão zumbia pelos corredores como estática, pronta para liberar um raio de energia a qualquer momento. Sem o conhecimento dos espectadores que chegavam naquela manhã chuvosa, um confronto dramático estava se formando dentro da sala de audiências 4D. Um confronto que abalaria os alicerces da própria justiça. Uma jovem negra, vestida em um terno cinza impecável, sentou-se à mesa da defesa, com os olhos firmes e calmos. Poucos perceberam que essa ré equilibrada e aparentemente comum não era uma pessoa comum. Ela estava prestes a expor o preconceito obscuro de um juiz, detonando um escândalo destinado a repercutir em todo o estado. Ebony Jacobs estava voltando de uma reunião tarde da noite no prédio da capital do estado, no centro de Atlanta. Como recém-nomeada assessora jurídica principal do governador Alexander McKinley, ela vinha elaborando incansavelmente propostas para a legislação de reforma da justiça criminal com o objetivo de criar maior transparência nos tribunais. Esse era o seu projeto de paixão, alimentado por anos de observação das desigualdades sistêmicas que devastam as comunidades negras. Com a bolsa do laptop no banco do passageiro, Ebony percorreu as estradas sinuosas que levavam à sua modesta casa na periferia suburbana da cidade. Ela mal notou a viatura da polícia, que a seguia até que as luzes piscantes encheram seu espelho retrovisor. Ebony colocou o carro no acostamento, com o coração disparado pelo alarme repentino. Ela não tinha feito nada de errado. Seu registro estava em dia, seu seguro em dia, e ela certamente não estava em excesso de velocidade. No entanto, a experiência havia lhe ensinado que fazer tudo certo nem sempre protegia os motoristas negros do assédio. Um policial robusto com um crachá, onde se lia Oficial Reinhardt, se aproximou, com os olhos já estreitados e desconfiados. Ebony baixou a janela e o cumprimentou educadamente, entregando a carteira de motorista e o comprovante de seguro antes que ele pudesse perguntar. Apesar da confiança que Ebony exalava, ela podia sentir a tensão que irradiava do policial. Ele lhe fez uma série de perguntas. De onde ela tinha vindo, para onde estava indo, para quem trabalhava e por que estava na rua até tão tarde. Ebony manteve a compostura, respondendo com clareza e firmeza. A sobrancelha dele se franziu ainda mais quando ela mencionou o gabinete do governador. Talvez ele não acreditasse nela, ou talvez achasse audacioso o fato de uma mulher negra ocupar um cargo tão elevado. Qualquer que tenha sido o motivo, o policial Reinhardt prolongou o encontro muito além de uma parada de trânsito de rotina. De repente, ele alegou sentir cheiro de álcool no veículo dela, uma acusação sem fundamento, já que Ebony não havia bebido uma gota sequer. Ela se recusou calmamente a consentir com uma busca no veículo, citando seus direitos da Quarta Emenda. Essa recusa pareceu irritar o policial. Em poucos instantes, ele ordenou que Ebony saísse do carro, afirmando que ela estava resistindo a uma investigação. A indignação de Ebony explodiu, mas ela se forçou a manter a calma. Ela conhecia seus direitos. Ficou parada no acostamento da rodovia, de braços cruzados, enquanto o policial Reinhardt vasculhava seus pertences, jogando pastas e anotações no banco do passageiro. Ela ainda não queria jogar a carta "Eu trabalho para o governador". Ela acreditava na justiça da lei, acreditava que, se cumprisse a lei de forma razoável, a verdade seria revelada. Mas a frustração do policial só aumentou quando ele não encontrou nada que a incriminasse. Ebony perguntou se ela estava livre para ir embora. As bochechas de Reinhardt ficaram coradas, e ele gaguejou algo sobre interferir em uma investigação oficial. Antes que ela pudesse processar o que ele estava dizendo, ele prendeu os pulsos dela com algemas de aço frio e murmurou seus direitos de Miranda em uma voz monótona. O coração de Ebony disparou em seu peito. Ela sentiu uma pontada de medo, não por si mesma. Ela tinha certeza de sua inocência, mas pelo que isso significaria se fosse levada ao tribunal. Ela havia se esforçado tanto para reformar exatamente os preconceitos que agora estava enfrentando na vida real. Ao amanhecer, ela foi processada em uma delegacia local. Seu telefone foi confiscado e seu pedido de ligação telefônica foi adiado. Ela passou a noite em uma cela apertada, ofuscada por paredes pichadas e pelo cheiro de suor. Ebony tentou se manter calma. Ela acreditava que se tratava de um mal-entendido, que seria esclarecido assim que ela explicasse o ocorrido.
mas tinha uma premonição inquietante. Nem todos os juízes são justos, e nem toda verdade encontra uma justificativa imediata no tribunal. O juiz Hamilton Wright era uma espécie de lenda na comunidade jurídica local. Nomeado para o Tribunal Superior do Condado de Fulton anos atrás, ele ganhou a reputação de proferir sentenças severas. Alguns o aclamavam como duro com o crime, enquanto outros murmuravam sobre seu senso seletivo de justiça. Entre os funcionários do tribunal, circulavam rumores sobre os preconceitos pessoais do juiz, principalmente em relação aos réus negros. Havia alegações não registradas de comentários racistas em salas fechadas, fianças excessivamente altas e decisões suspeitamente unilaterais. Ebony tinha visto o juiz Wright em ação algumas vezes da galeria. Ela o estudou discretamente, observando como o tom dele mudava quando se dirigia a réus brancos e a réus negros. Mas Ebony nunca esperou se ver como ré em seu tribunal. No entanto, lá estava ela, com as roupas amarrotadas por uma noite de insônia em uma cela de detenção, de pé atrás de um pódio na sala de audiências 4D. Ela não tinha um advogado ao seu lado porque acreditava que as acusações seriam imediatamente retiradas. Afinal de contas, ela foi presa por resistir a uma investigação sem nenhuma evidência de que tivesse cometido qualquer crime. Como uma alegação sem fundamento poderia sobreviver a uma acusação? No momento em que o nome de Ebony foi chamado, o olhar frio e perspicaz do juiz Wright a observou. Ele deu uma olhada em sua ficha, arqueando uma sobrancelha. Senhorita Ebony Jacobs, a senhora é acusada de obstruir um policial no exercício de suas funções. Ele leu em voz alta, seu barítono ressoando pela sala silenciosa. A senhora tem um advogado? Ebony limpou a garganta. Meritíssimo. Eu fui injustiçada. Você tem advogado? Ele interveio com a voz cada vez mais firme. Ela balançou a cabeça. Não tive a oportunidade de entrar em contato com um advogado, meritíssimo. Sugiro que você procure um, disse o juiz Wright. Este tribunal não vê com bons olhos a autorrepresentação em questões criminais. Ebony quase o corrigiu, dizendo que ela era de fato uma advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Estado da Geórgia, mas reprimiu esse impulso no momento, suspeitando que isso só alimentaria o antagonismo dele. Sim, meritíssimo. Eu gostaria de solicitar um adiamento para conseguir um advogado. Havia um brilho nos olhos do juiz Wright, algo semelhante à alegria de ter poder sobre ela. O pedido de adiamento foi registrado. Entretanto, este tribunal tem autoridade para determinar a fiança com base na gravidade das acusações. O policial Reinhardt afirma que você se recusou a seguir ordens legais e agiu de forma agressiva. Isso indica que você pode ser um risco para a comunidade. O estômago de Ebony se revirou. Um risco para a comunidade? Por causa de uma parada de trânsito que o policial que a prendeu havia prolongado sem motivo legítimo? Ela inalou, determinada a manter a compostura. Meritíssimo, não há nenhuma evidência de que eu represente qualquer ameaça. Tenho um emprego estável, não tenho antecedentes criminais. No entanto, você é acusada de resistir a uma investigação legítima, disse o juiz Wright, interrompendo-a mais uma vez. A fiança é fixada em os 10.000 Highwires. Próximo caso. Uma onda de descrença tomou conta de Ebony. Os 10.000 Highwires, por um delito de primeira vez, sem evidência de violência? Ela sabia que a fiança típica para uma contravenção desse tipo, se é que era uma contravenção legítima, era bem menor. Um nó se formou em sua garganta, mas ela ergueu os ombros. Recusou-se a ser intimidada. Ela poderia ter que pagar a fiança, mas tinha os recursos. Ela não apodreceria em uma cela enquanto um sistema preconceituoso tentasse quebrar seu espírito. O juiz Wright bateu o martelo e Ebony foi escoltada para fora da sala de audiências por um oficial de justiça. Enquanto ela passava pelo corredor, os membros da equipe trocavam olhares curiosos. Ebony Jacobs, a advogada de confiança do governador, atrás das grades? Ninguém a reconheceu ainda. E Ebony teve a sensação de que o juiz Wright faria tudo o que estivesse ao seu alcance para impedi-la de ser reconhecida ou defendida. Ela precisaria de reforços legais, e rápido. Depois que Ebony pagou a fiança, ela imediatamente entrou em contato com dois aliados importantes. Amanda Pershing, uma proeminente advogada de direitos civis, e Samuel Lee, vice-chefe de gabinete do governador. Eles se encontraram em um café aconchegante a apenas algumas quadras do The Martin Luther King Jr. Federal Building, escolhendo um local isolado.
Federal Building, escolhendo uma mesa de canto isolada onde pudessem conversar em particular. Amanda era uma mulher esbelta de 40 e poucos anos, com os cabelos castanhos encaracolados presos em um coque sem sentido. Ela tinha um longo histórico de litígios em casos de direitos civis contra preconceitos sistêmicos. Ficou famosa por ter vencido um caso histórico sobre perfis raciais em paradas de trânsito. Enquanto Ebony contava os eventos de sua prisão, o rosto de Amanda se endureceu de raiva. "Isso é um absurdo", disse ela. "Eles não tinham causa provável para revistá-la, muito menos para prendê-la. Eles estão deliberadamente tentando intimidá-la." Samuel, que conhecia Ebony desde os tempos de faculdade de direito, ouviu em silêncio, com uma expressão sombria. Ele usava um terno azul marinho engomado, o uniforme padrão dos principais assessores do governador. "Você sabe que o governador McKinley ficará furioso quando souber disso", disse Samuel. "Ele está fora do estado em uma conferência no momento, mas quando voltar, vai querer tomar medidas imediatas." Ebony assentiu com a cabeça, soltando um suspiro de alívio. "Agradeço, mas antes de envolvermos o governador diretamente, quero proceder de forma sistemática. Precisamos reunir provas concretas de má conduta, desde a parada de trânsito até a fiança excessiva do juiz. Suspeito que haja um padrão." Amanda bateu com a caneta em um bloco de notas. "Vou entrar com uma moção de improcedência, mas duvido que o juiz Wright a conceda. Talvez seja necessário recorrer à Comissão de Qualificações Judiciais se conseguirmos provar uma parcialidade consistente." "Mas, Ebony, você está preparada para o quão feio isso pode ficar? Eles podem investigar sua vida pessoal, seu histórico profissional, qualquer coisa para difamá-la." Um lampejo de incerteza passou pelo rosto de Ebony. Ela havia se esforçado tanto para construir uma reputação impecável. Tinha orgulho de suas realizações e de seu papel na elaboração das propostas de reforma da justiça criminal do governador. "Sim", disse ela, encontrando o olhar firme de Amanda. "Estou preparada. Essa luta é maior do que eu. Se recuarmos, estaremos enviando a mensagem de que pessoas como o juiz Wright podem continuar a dobrar o sistema à sua vontade." A conversa deles foi interrompida pelo zumbido do telefone de Ebony. O identificador de chamadas era restrito, o que geralmente significava uma linha de alto nível do governo. Ebony atendeu, com a pulsação acelerada. Era um dos assessores sênior do governador, informando-a de que a notícia de sua prisão havia chegado ao gabinete executivo do governador. Ebony exalou enquanto ouvia, já prevendo a próxima pergunta. "Não se preocupe", disse ela após uma pausa. "Eu cuidarei do lado legal das coisas. Sim, eu a manterei atualizada." Ela encerrou a ligação e olhou para Amanda e Samuel. "Tudo bem, é oficial. A equipe do governador sabe. Eles esperam que eu os mantenha informados, mas, por enquanto, tudo continua como sempre, pelo menos em público." Amanda deu uma olhada em seu relógio. "Eu deveria ir ao tribunal e apresentar essas moções. Ebony, se você conseguir alguma câmera do carro ou do carro da noite em que você foi presa, a versão do policial Reinhardt vai desmoronar se tivermos provas em vídeo que contradigam a alegação de comportamento agressivo dele." Samuel se levantou, ajeitando a gravata. "Vou trabalhar no ângulo político. Veremos se há algum canal de apoio que possa agilizar a obtenção da filmagem." Ebony assentiu, tentando disfarçar o nervosismo em seu estômago. Ela era profundamente grata por ter aliados que acreditavam nela, mas também reconhecia as forças que se colocavam contra ela. Um juiz severo com ética questionável, um policial possivelmente encobrindo seus rastros e um sistema que frequentemente tratava os réus negros como culpados, até que se provasse sua inocência. Ainda assim, a determinação de Ebony era uma lâmina de aço, desembainhada. Ela lutaria, não apenas por si mesma, mas por todos que já haviam sido prejudicados pela injustiça. 2 dias depois, Ebony se viu pisando no chão de mármore polido do gabinete do governador. O edifício da capital estava repleto de sua agitação habitual. As secretárias se apressavam com pilhas de documentos, os estagiários corriam para entregar memorandos e os funcionários cochichavam sobre a próxima coletiva de imprensa do governador sobre a reforma do sistema de saúde. A maioria acenou educadamente para Ebony quando ela passou, embora ela tenha notado alguns olhares duplos, como se os rumores de sua prisão estivessem circulando discretamente. O governador Alexander McKinley era um homem alto, de ombros largos, na faixa dos 50 anos, com cabelos cor de sal e pimenta. Ele cumprimentou Ebony com um aperto de mão firme,
conduzindo-a a uma sala privada com retratos de governadores anteriores. Ele fechou a porta com uma expressão séria. "Fiquei sabendo da sua situação", disse ele gentilmente, fazendo sinal para que ela se sentasse em uma cadeira de couro com encosto alto. "Dizer que estou chocado é um eufemismo. Sempre soube que você é dedicada, diligente e totalmente comprometida com a justiça. Esse incidente está cheirando a podre." Ebony assentiu com a cabeça, com os ombros rígidos. Ela explicou os detalhes de sua prisão, as alegações infundadas, a fiança altíssima e o comportamento do juiz Wright. O governador ouviu atentamente, acariciando o queixo. "Já tive preocupações com o juiz Wright antes", admitiu ele. "Mas ele sempre foi astuto o suficiente para evitar reclamações formais. Até agora, ninguém o havia acusado com provas concretas." Ebony disse, sua voz firme. "Estamos coletando tudo o que podemos. Filmagens de câmeras corporais, gravações de câmeras de carroceria. Deve haver algo que prove que a versão do policial Reinhardt é falsa. E quando isso for provado, poderemos esclarecer como o juiz Wright estabeleceu uma fiança tão irracional. Isso pode abrir as portas para seu padrão de sentenças desproporcionais." O governador McKinley se inclinou para a frente. "Você entende que, quando agimos publicamente contra um juiz em exercício, isso se torna um espetáculo para a mídia. A imprensa vai se interessar por cada detalhe, verdade ou boato. Eu a apoio 100%, Ebony, mas preciso ter certeza de que você está pronta para a tempestade que isso trará." Ebony exalou. "Eu pensei sobre isso e sim, estou pronta. Não se trata apenas de mim. Trata-se de todos que foram prejudicados por um processo corrupto. Se eu puder usar minha posição para garantir a justiça, então devo fazê-lo." O governador lhe deu um sorriso caloroso e reconfortante. "Eu sempre soube que você era especial, Ebony. É por sua causa que tenho fé em nossas propostas de reforma. O fato de ter chegado a essa situação é mais do que irônico, mas talvez seja o catalisador de que precisamos." Ele se levantou de seu assento, sinalizando que a reunião havia terminado. "Mantenha-me informado. Farei o que puder nos bastidores para agilizar qualquer cooperação das agências de aplicação da lei, mas confio em você para liderar isso. Fale com a imprensa se precisar, mas tenha cuidado. O juiz Wright é astuto e distorcerá tudo o que você disser. Proceda com cautela, mas não deixe o medo atrapalhar seu caminho." Quando Ebony saiu, ela sentiu uma sensação de propósito que a animava. O governador acreditava em sua causa e não ia deixar a corrupção judicial passar sem controle. Ela agarrou-se com mais força à bolsa do laptop, pensando no rascunho meio terminado da legislação em que estava trabalhando. A pergunta ardia em sua mente. Quantas pessoas mais o juiz Wright havia atropelado com seu poder incontrolável? Amanda Pershing ligou para Ebony com um tom de urgência na voz. "Encontre-me em meu escritório assim que puder." Ebony obedeceu, navegando pelo trânsito do centro da cidade até chegar ao prédio de vários andares onde ficava o escritório de Amanda. Ela pegou o elevador até o 15º andar, sendo recebida por uma decoração moderna e uma porta de vidro fosco com a inscrição Pershing & Associates. Amanda a encontrou na sala de conferências, cumprimentando-a com um sorriso apertado. Ela espalhou alguns documentos em uma mesa de mogno escuro. "Você não vai acreditar nisso", disse Amanda, batendo em uma pilha de papéis. "Fiz um pedido de filmagem da câmera do carro e da câmera corporal. O departamento de polícia respondeu que todas as imagens relevantes foram perdidas devido a erros técnicos." A mandíbula de Ebony se cerrou. "Conveniente", disse ela com sarcasmo em sua voz. "Então, essa é a história deles." "Tem mais", continuou Amanda, passando para outra página. "Eu também intimei os registros disciplinares do policial Reinhardt. Ele tem várias queixas de uso de força excessiva e perfil racial, mas nenhuma dessas queixas chegou a ser transformada em acusação formal devido à falta de provas ou à falta de imagens. É um padrão." Ebony se afundou em uma cadeira. Uma onda de raiva e frustração a percorreu. Então eles estão varrendo tudo para debaixo do tapete novamente. Os olhos de Amanda brilharam. "Não se tivermos algo a dizer sobre isso. Já apresentei uma moção para que o tribunal exija que a polícia apresente todas as cópias de segurança ou arquivos do servidor. Às vezes, os departamentos de TI armazenam esses arquivos em vários locais. Se eles estiverem mentindo sobre a perda da filmagem, isso pode ser motivo de sanção." Ebony respirou fundo, massageando as têmporas. "E quanto à data da audiência? Ouvimos alguma atualização da sala do juiz Wright?"
Amanda acenou com a cabeça sombriamente. Sim, foi marcada uma audiência preliminar para a próxima semana. Eles estão se movendo surpreendentemente rápido. É quase como se o juiz Wright quisesse levar o caso adiante antes que possamos reunir as provas para inocentá-lo. Um silêncio pesado se instalou. Os pensamentos de Ebony se voltaram para os homens e mulheres que enfrentaram injustiças semelhantes, mas não tinham uma fração dos recursos que ela tinha. Nenhum advogado poderoso, nenhuma linha direta com o governador, nenhuma amiga persistente como Amanda. Quantas vezes essas táticas foram bem-sucedidas porque o réu era impotente? Antes que Amanda pudesse continuar, o telefone do escritório tocou. Ela atendeu rapidamente e depois se voltou para Ebony com um olhar estranho. Era um de meus associados. Você não vai acreditar, mas aparentemente há uma testemunha que filmou parte do incidente em seu smartphone. Ela se apresentou depois de ver sua história mencionada no noticiário local. Ela afirma que tem imagens do policial Reinhardt prendendo você. Os olhos de Ebony se arregalaram de esperança. Isso é fantástico. Se pudermos verificar se é autêntica e se mostra a má conduta do policial, os lábios de Amanda se curvaram em um sorriso triunfante. Talvez possamos desvendar esse caso. Vou marcar uma reunião com a testemunha imediatamente. Essa pode ser a brecha na armadura deles que estávamos esperando. Ebony se levantou, sentindo a energia renovada. Enquanto isso, falarei com o gabinete do governador e informarei que podemos ter novas evidências. Eles podem ajudar a acelerar a verificação de autenticidade. É agora, Amanda, não vamos recuar. O dia da audiência preliminar chegou mais rápido do que Ebony esperava. A sala de audiências 4D fervilhava de tensão. Um grupo de repórteres permanecia no corredor, cochichando sobre a posição de Ebony no gabinete do governador. Aparentemente, a mídia havia tomado conhecimento da história, enquadrando-a como uma questão de abuso policial e parcialidade judicial. A advogada de Ebony, Amanda, estava ao lado dela na mesa de defesa. Do outro lado do corredor, o policial Reinhardt sentou-se rigidamente no banco das testemunhas, usando um uniforme escuro que brilhava com metais. O juiz Wright entrou, com a túnica esvoaçando ao seu redor como um manto de poder, e todos se levantaram. Sentem-se, ordenou o juiz, sua voz reverberando na câmara abobadada. Ele olhou para Ebony com um comportamento frio e depois se dirigiu à sala. Estamos aqui para uma audiência preliminar para determinar se existem provas suficientes para prosseguir com as acusações de resistência a uma investigação policial e obstrução. Senhores advogados, por favor, apresentem-se. Amanda se anunciou primeiro, seguida pela assistente do promotor público, uma jovem chamada Karen Hulham. O juiz convidou a promotoria a apresentar suas provas. Hulham chamou o policial Reinhardt para depor. Sob juramento, ele repetiu uma narrativa cuidadosamente planejada. Ebony estava dirigindo de forma irregular, recusou-se a atender às suas solicitações de documentação e ficou agressiva quando ele pediu que ela saísse do veículo. Ele insistiu que sentiu cheiro de álcool e alegou que Ebony o havia xingado e resistido à prisão. Os olhos de Amanda se estreitaram enquanto ela ouvia. Essa era a história que Ebony havia negado com veemência. O cheiro de falsidade era intenso no ar. Amanda interrogou metodicamente o policial, desafiando sua lembrança dos eventos. Policial Reinhardt, você pode explicar por que não há nenhuma câmera no painel ou no corpo desse incidente? Perguntou Amanda, seu tom calmo, mas penetrante. A mandíbula do policial se contraiu. Mau funcionamento técnico. Todos os arquivos foram corrompidos. Amanda deixou uma pausa no ar e depois apresentou uma série de documentos. E não é verdade que o senhor foi alvo de várias queixas relacionadas à falta de imagens e outras prisões envolvendo motoristas negros? O juiz Wright franziu a testa. Senhorita Pershing, não estamos aqui para litigar a carreira inteira do policial Reinhardt. Mantenha suas perguntas relevantes. Amanda não perdeu o ritmo. Meritíssimo, estou estabelecendo um padrão. Repetidas alegações de perda de imagens em circunstâncias suspeitas afetam diretamente a credibilidade do testemunho do policial. Hulham objetou e o juiz Wright sustentou, impedindo Amanda de se aprofundar no registro de Reinhardt. Quando chegou a vez de Ebony testemunhar, ela descreveu os eventos de sua perspectiva. O cumprimento imediato e minucioso, a alegação infundada de que ela cheirava a álcool, a busca prolongada e, por fim, sua prisão injusta.
Ela se dirigiu ao tribunal com a precisão comedida de uma advogada experiente, mas a tensão em sua voz denunciava a dor da injustiça. O juiz Wright se inclinou sobre a bancada, com os dedos entrelaçados. Senhorita Jacobs, parece que é uma questão de sua palavra contra a do policial Reinhardt, dada a falta de filmagem oficial. Antes que Ebony pudesse responder, Amanda limpou a garganta. Meritíssimo, temos uma testemunha que gravou parte do encontro em um smartphone. Ela está presente na sala de audiências e pronta para testemunhar. Os espectadores ficaram em silêncio. O policial Reinhardt empalideceu visivelmente. O rosto do juiz Wright se endureceu. Ele olhou para Ebony e Amanda. Essa filmagem foi autenticada? Perguntou ele com um tom cético. Estamos no processo de verificação de sua autenticidade, respondeu Amanda. No entanto, acreditamos que ela é convincente o suficiente para ser considerada, especialmente para os propósitos desta audiência preliminar. O juiz Wright consultou o ADA, que pareceu ter sido pego de surpresa. Depois de um momento, ele disse: Vamos permitir que a testemunha fale, mas deixe-me ser claro. Se essa filmagem não puder ser verificada, ela terá pouco peso neste tribunal. A testemunha, uma mulher de meia-idade chamada Linda Harper, subiu ao púlpito. Ela segurava o telefone nervosamente, mas falava com convicção. Ela descreveu como estava dirigindo e notou um policial revistando um carro na beira da estrada. Preocupada com a tensão, ela gravou uma parte da interação. Lembrou-se de Ebony, parada calmamente, com as mãos à vista, enquanto o policial ficava cada vez mais agitado. Linda entregou seu telefone a Amanda, que reproduziu a filmagem para o tribunal. Embora o áudio estivesse um pouco abafado, ele capturou claramente o comportamento calmo de Ebony, enquanto o policial Reinhardt dava ordens e a acusava de estar cheirando a álcool. É importante ressaltar que o áudio mostrou os repetidos pedidos de esclarecimento de Ebony e a falta de resposta do policial. Os espectadores silenciosos na sala do tribunal absorveram cada segundo do vídeo. Ebony lutou contra uma onda de alívio quando a verdade começou a vir à tona. No entanto, o comportamento do juiz Wright mudou de indiferente para visivelmente irritado. Ele limpou a garganta. Faremos um recesso de 15 minutos para que eu possa rever essa filmagem em minha sala. A sessão está suspensa até lá. Ebony e Amanda trocaram olhares esperançosos, enquanto os ombros do policial Reinhardt caíram. Eles haviam exposto uma ponta de dúvida na narrativa da acusação, mas Ebony sabia que não deveria presumir a vitória. O juiz Wright tinha a reputação de ser inflexível. Ela suspeitava que ele faria todo o possível para desacreditar as gravações da testemunha ou descartá-las como incompletas. Durante o intervalo, Ebony se sentou no corredor com Amanda e Linda Harper. Os repórteres se amontoavam nas proximidades, ansiosos por citações. Linda parecia nervosa, com as mãos tremendo levemente. Eu só quero fazer a coisa certa, disse ela. Não suporto a ideia de que a injustiça não seja controlada. Amanda colocou uma mão tranquilizadora no ombro de Linda. Você é corajosa por ter se manifestado. Essa filmagem pode ser o ponto de virada. Ebony concordou com a cabeça, com gratidão evidente em seus olhos. Os 15 minutos se estenderam para 30, depois para 40. Finalmente, o oficial de justiça apareceu, ordenando que todos voltassem à sala de audiências. O juiz Wright estava sentado atrás de sua bancada, com o rosto impassível, enquanto a multidão se acomodava. O policial Reinhardt havia retomado seu lugar, ladeado pelo promotor público. Limpando a garganta, o juiz começou. Depois de analisar a filmagem em minha sala, considero o conteúdo inconclusivo. Vemos apenas um breve momento do encontro, e o áudio não é totalmente claro. Isso não prova categoricamente que o relato do policial é falso. Ebony engoliu com força. Ela já esperava isso, mas a decepção ainda era forte. Amanda se levantou para falar. Meritíssimo, essa filmagem mostra claramente que a senhorita Jacobs estava calma e obediente, contradizendo diretamente o testemunho do policial de comportamento beligerante ou agressivo. Com certeza isso é relevante. O juiz Wright levantou a mão. Advogado, eu disse que era inconclusivo, não irrelevante. No entanto, para os fins desta audiência preliminar, considero que a acusação cumpriu seu ônus de estabelecer uma causa provável para prosseguir com o julgamento. Um murmúrio de descontentamento percorreu a sala. Ebony cerrou os punhos embaixo da mesa, com a raiva fervilhando. O juiz continuou. Estou marcando o julgamento para o próximo mês. Enquanto isso,
e o Sr. Jacobs, suas condições de fiança permanecem em vigor. Se não cumprir qualquer ordem judicial, sua fiança será revogada. Ele bateu o martelo, sinalizando o fim da audiência. Ebony exalou, com um turbilhão de emoções se agitando dentro dela. Frustração, raiva e uma sensação incômoda de traição por um sistema que ela havia dedicado sua vida a melhorar. Enquanto recolhia seus pertences, Amanda sussurrou: "Não fique desanimada. Fizemos progresso. Vamos pressionar por uma análise forense completa da filmagem e obter o testemunho de um especialista sobre sua autenticidade." Ebony assentiu com a cabeça, forçando um pequeno sorriso. "Teremos uma luta, mas estou pronta." De volta ao escritório de Amanda no final daquela tarde, Ebony, Amanda e Samuel Lee se reuniram em torno de uma grande mesa oval de conferência. Um projetor exibia uma série de documentos, incluindo declarações juramentadas de pessoas que alegavam tratamento semelhante por parte do policial Reinhardt e sentenças suspeitamente severas por parte do juiz Wright. A equipe de Amanda havia passado as últimas semanas pesquisando registros públicos, arquivando notícias locais e até mesmo vasculhando postagens nas redes sociais em busca de padrões. Eles encontraram vários casos em que os réus, em sua maioria homens e mulheres negros, foram acusados de delitos menores, mas acabaram recebendo sentenças desproporcionalmente severas. Em muitos desses casos, o policial Reinhardt foi o responsável pela prisão e o juiz Wright presidiu os julgamentos. A sinergia entre eles era muito evidente para ser coincidência. Samuel, folheando o dossiê compilado, parecia sombrio. "Meu Deus, dê uma olhada nisso. James Price, preso por causa de uma lanterna traseira quebrada, acabou com uma sentença de 3 meses de prisão por resistência à prisão. Enquanto isso, um caso quase idêntico com um réu branco terminou em uma pequena multa." Ebony sentiu um nó no estômago. Tratava-se de corrupção sistêmica em sua pior forma. Um ciclo em que um policial com histórico de discriminação racial encaminhava os réus para uma sala de audiências supervisionada por um juiz preconceituoso. Juntos, eles perpetuavam a injustiça e sustentavam as narrativas um do outro, deixando os réus praticamente sem poder. Amanda deslizou outro arquivo para a frente. Há um padrão de perda de imagens também. Mais de uma dúzia de instâncias separadas em que o policial Reinhardt alegou mau funcionamento da câmera do painel ou da câmera corporal. Isso é extremamente suspeito e, em todos os casos, o réu acabou sendo condenado pelo juiz Wright a penas muito mais severas do que o normal. A mente de Ebony se acelerou. "Precisamos fazer com que essas vítimas se apresentem como testemunhas. Este caso não se trata apenas de mim. Se conseguirmos mostrar um padrão consistente, talvez consigamos envolver o Departamento de Justiça em uma investigação de violação de direitos civis." Samuel acenou com a cabeça fervorosamente. "O governador certamente apoiará isso, mas precisamos de provas concretas e inegáveis. As alegações por si só não derrubam um juiz em exercício. É por isso que eu tenho um investigador particular trabalhando para localizar qualquer possível backup de câmera de painel", disse Amanda. "Além disso, entrei em contato com a estação de notícias local que noticiou algumas dessas prisões. Eles podem ter imagens arquivadas ou entrevistas que nunca foram ao ar. Qualquer coisa que possamos coletar para construir um caso sólido." Ebony se levantou, incapaz de conter sua energia inquieta. Ela andou de um lado para o outro na sala de conferências, sua mente se agitando com os próximos passos. O juiz Wright acha que pode se esconder atrás da fachada de duro com o crime. O policial Reinhardt se esconde por trás de seu distintivo e da desculpa de falhas técnicas, mas basta uma grande ruptura para que tudo desmorone. "Não vamos esquecer", Amanda acrescentou gentilmente, "que eles vão revidar com tudo o que têm, inclusive difamando você, Ebony. Eles vão considerar isso como uma vingança pessoal ou acusá-la de usar suas conexões políticas para escapar da responsabilidade. Você está preparada para isso?" Ebony soltou um longo suspiro. "Estou. É assustador, mas não vou recuar. Foi por isso que me juntei à equipe do governador, em primeiro lugar, para expor a corrupção e defender reformas. Se tivermos sucesso, não ajudaremos apenas a mim, ajudaremos inúmeras pessoas que sofreram com esse sistema falido." Em poucos dias, os temores de Ebony sobre uma campanha de difamação se concretizaram. Um tabloide local publicou repentinamente um artigo sugerindo que Ebony Jacobs tinha conexões criminosas. O artigo apontava para um antigo amigo dela da vizinhança que havia cumprido pena por posse de drogas, insinuando que Ebony estava envolvida. Era totalmente infundado.
Ela não falava com esse amigo há anos e não havia nenhuma evidência que a ligasse a qualquer delito. Mas o estrago foi feito. As mídias sociais se encheram de especulações e os trolls inundaram sua caixa de entrada com mensagens de ódio. Alguns até sugeriram que a prisão de Ebony por obstrução era apenas a ponta de um iceberg de corrupção. Ebony tentou manter a calma, mas o ataque parecia esmagador. Amanda pediu que Ebony emitisse uma declaração pública contundente refutando as alegações. Samuel coordenou com a equipe de imprensa do governador, redigindo uma declaração que enfatizava o histórico de serviço e dedicação de Ebony à lei. A declaração também destacou sua luta legal contínua contra acusações injustificadas. A próxima ação do juiz Wright foi ainda mais direta. Do banco dos réus, ele fez um comentário improvisado questionando o compromisso de Ebony com a conduta legal, que foi parar em uma manchete de primeira página do jornal local. A insinuação era clara. Se um juiz duvida de sua integridade, deve haver algo errado. Indignada, Amanda entrou com uma moção para retirar o juiz Wright do caso, argumentando que ele havia demonstrado clara parcialidade tanto em palavras quanto em ações. A moção incluía referências detalhadas aos padrões de sentenças desproporcionais. Em resposta, o juiz simplesmente marcou uma audiência para tratar da moção e se designou para presidi-la, permitindo que ele julgasse sua própria parcialidade. Ebony recebeu o aviso da data da audiência enquanto estava no gabinete do governador. Samuel lhe entregou a carta, balançando a cabeça em descrença. Ele nem sequer está fingindo ser imparcial. Ebony deu uma risada amarga. Ele acha que sua autoridade é absoluta. Bem, mal posso esperar para ver como ele tentará dar a volta nisso. O governador McKinley, que acabara de sair de uma reunião, ouviu a conversa e se aproximou de Ebony. Se você precisa de alguma declaração oficial minha, já a tem. Esse é um conflito de interesses flagrante. Presidir uma moção que desafia sua própria parcialidade. Se isso não é um erro judicial, não sei o que é. Comovida com o apoio do governador, Ebony o agradeceu, mas também sabia que nada além de provas sólidas faria com que o juiz Wright renunciasse. Ela e Amanda tinham depositado suas esperanças na busca do investigador particular por mais backups de câmeras de carro ou novos testemunhos de pessoas afetadas por essas táticas maliciosas. Ainda assim, Ebony se recusou a sucumbir ao medo. À medida que a data da audiência de recusa se aproximava, ela se preparou meticulosamente, munindo-se de todos os dados, todas as estatísticas sobre disparidades raciais nas sentenças e todos os casos documentados de imagens perdidas relacionadas ao policial Reinhardt. Se o juiz Wright quisesse um confronto, Ebony estava pronta para enfrentá-lo de frente. A audiência de recusa foi tensa desde o início. O juiz Wright sentou-se atrás de sua bancada, tentando manter um ar de neutralidade, embora cada brilho em seus olhos revelasse ressentimento. Amanda apresentou uma série de motivos pelos quais o juiz deveria se afastar. Seu histórico de decisões questionáveis contra réus negros, seu comentário abertamente cético em relação a Ebony e a sinergia suspeita com o policial Reinhardt. Ela citou precedentes legais em que juízes foram forçados a se recusar por motivos muito menores. O juiz Wright ficou ouvindo em um silêncio de pedra, ocasionalmente fazendo interjeições para contestar as declarações de Amanda. Em um determinado momento, ele se inclinou para a frente, estreitando os olhos. Senhorita Pershing, está sugerindo que sou racialmente tendencioso? Essa é uma acusação séria. Amanda se manteve firme. Seu histórico sugere um padrão consistente de imposição de sentenças mais severas a réus de cor. A prisão da senhorita Jacobs exemplifica uma cadeia de eventos suspeitos em que as provas do policial que apreendeu desapareceram misteriosamente. Vossa Excelência rapidamente estabeleceu uma fiança alta e continuou a fazer comentários prejudiciais. Não preciso sugerir nada. Os fatos falam por si. O juiz olhou para Wada, que, provavelmente sentindo a precariedade da situação, manteve uma expressão cautelosa. Rocon fez uma declaração neutra, enfatizando que o Estado não via nenhuma evidência explícita de preconceito racial, mas que acataria a decisão da Suprema Corte. Foi um movimento calculado. Se a recusa fosse concedida, a ADA poderia manter a neutralidade. Se fosse negada, a ADA poderia continuar a acusação com o mesmo juiz. Depois que Amanda terminou, o juiz Wright tamborilou os dedos na bancada. Este tribunal ouviu seus argumentos.
Entretanto, um juiz não pode ser recusado simplesmente porque um advogado de defesa discorda de suas decisões. Tenho servido a este tribunal com imparcialidade há anos. Não vejo nenhuma razão válida para me acusar. Moção negada. A indignação se espalhou pelo lado da defesa na sala de audiências. Ebony sentiu a pulsação martelar em suas têmporas. Amanda declarou imediatamente, para que ficasse registrado, que eles apelariam da negação para o Tribunal Superior. A carranca do juiz Wright se aprofundou com esse pronunciamento, como se Ebony e sua equipe fossem camponeses insolentes que ousavam desafiar um rei. Depois disso, no corredor, Amanda e Ebony falaram em voz baixa. Já esperávamos isso, disse Amanda, embora seu rosto estivesse corado de raiva. Vamos entrar com uma apelação. Pode levar tempo, mas é nossa única chance de tirá-lo do banco dos réus para o seu julgamento. Ebony assentiu com a cabeça, com os lábios formando uma linha fina. Não me surpreende que ele tenha se recusado a recusar, mas cada movimento que ele faz apenas confirma sua parcialidade. Ele está cavando sua própria sepultura. Eles deixaram o tribunal em meio a uma enxurrada de repórteres. As câmeras apontaram para Ebony. Ela fez uma breve declaração reconhecendo a recusa da moção, mas reafirmando seu compromisso de provar que o caso tinha raízes na injustiça. A multidão pressionou por detalhes, mas Ebony permaneceu comedida. Ela havia aprendido há muito tempo que cada palavra seria examinada. Quando estavam prestes a sair do tribunal, o celular de Ebony vibrou. O número do detetive particular apareceu na tela. Ela se afastou para atender. Seus olhos se arregalaram com o que ela ouviu do outro lado. "Tem certeza?" perguntou ela, com a voz trêmula de excitação. "Essa é uma notícia incrível. Envie-nos os arquivos por e-mail o mais rápido possível." Amanda notou a expressão de Ebony e levantou uma sobrancelha. "O que é isso?" "Eles o encontraram", disse Ebony, com o rosto iluminado pela esperança. "Um dos servidores de backup do departamento de polícia não foi totalmente limpo. O investigador recuperou parte da filmagem da minha prisão. Se for autêntica, pode provar que o policial Reinhardt mentiu." Uma faísca se reacendeu nos olhos de Amanda. "Vamos autenticar isso imediatamente. Pode ser a bala de prata de que precisamos." Do lado de fora, a imprensa continuava a se aglomerar, mas Ebony sentiu um renovado senso de determinação correr em suas veias. Finalmente, eles tinham uma chance real de expor a verdade, forçando o sistema a enfrentar sua própria podridão. O juiz Wright poderia ter vencido a batalha sobre a recusa, mas Ebony estava prestes a abrir fogo com provas explosivas. No final da noite, Ebony e Amanda se reuniram no escritório de Amanda, com as luzes apagadas para reduzir o brilho na tela do computador. O investigador particular sentou-se com elas, transferindo as imagens recém-descobertas para um laptop. Uma tensão nervosa pairava no ar. O arquivo começou a ser reproduzido. O vídeo gravado pela câmera do painel da viatura do policial Reinhardt estava parcialmente corrompido. Alguns quadros estavam faltando e o áudio estava cheio de estática, mas o suficiente estava intacto para revelar uma sequência de eventos condenável. O veículo de Ebony estava totalmente parado, com os sinais funcionando corretamente. O policial Reinhardt se aproximou e, pelo áudio nítido, Ebony pôde ser ouvida entregando educadamente sua documentação, sem levantar a voz ou se recusar a obedecer. Não houve menção de álcool, nem sinal de direção irregular. A agressividade de Reinhardt, no entanto, era evidente. Ele ameaçou Ebony de prisão quase desde o início, referindo-se à atitude dela, embora o tom de Ebony tenha permanecido calmo. Em um momento arrepiante, Reinhardt comunicou-se com outro policial pelo rádio dizendo: "Tenho uma motorista agressiva aqui", mesmo quando a voz de Ebony contradizia essa afirmação em tempo real. Era a arma fumegante. Amanda pausou a filmagem e reproduziu segmentos várias vezes, sua raiva se intensificando a cada visualização. "Isso é uma fabricação pura e simples", disse ela, com a voz trêmula de indignação. "Ele disse à central que você estava agressiva, enquanto a câmera mostra claramente que você estava cooperando." Ebony sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Não se tratava apenas de sua vingança pessoal. Tratava-se de todas as pessoas que haviam sido vitimadas por essa farsa. "Precisamos verificar isso imediatamente", disse ela. "Vamos pedir a especialistas forenses que confirmem os registros de data e hora, a identificação do cruzador e garantam que não foi alterado." O investigador particular assentiu. "Vou providenciar isso, mas, na minha opinião profissional,
Os metadados são consistentes com os registros da câmera de Reinhardt. Não há sinal de adulteração por terceiros. Amanda se levantou, andando de um lado para o outro. Assim que tivermos a análise do perito, apresentaremos uma moção de emergência para rejeitar as acusações. E não vamos parar por aí. Solicitaremos uma investigação completa sobre a conduta do Reinhardt. Só isso já colocará o juiz Wright na berlinda pela forma como ele lidou com o seu caso e todos os outros. A mente de Ebony se voltou para os inúmeros réus que poderiam ter sido condenados sem essa prova crucial. Esse pode ser o início de algo maior, disse ela suavemente. Uma chance real de expor a corrupção e possivelmente libertar pessoas que nunca deveriam estar atrás das grades. Sim, concordou Amanda, com determinação em seus olhos. E quando o governador souber disso, ele vai fazer com que o peso de seu cargo caia. Temos que fazer isso de forma metódica. Ebony, faça a autenticação da filmagem, apresente as moções e depois libere a pressão política. Uma nova sensação de esperança pulsou nas veias de Ebony. Ela se lembrou da humilhação daquela parada de trânsito, das algemas de metal frias em seus pulsos. Agora ela tinha algo tangível que provava sua inocência. E, mais importante, que provava que o sistema estava sendo manipulado contra ela. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se encaixando. Durante a noite, Ebony mal dormiu. Ela ficou repetindo a filmagem em sua mente, imaginando como ela desvendaria a falsa narrativa contada pelo policial Reinhardt. Ela imaginou a fachada de pedra do juiz Wright, rachando diante da verdade inegável. Esse era o momento pelo qual ela vinha lutando. Uma chance não apenas de se salvar, mas de desafiar toda uma estrutura construída sobre a injustiça. Uma semana depois, a moção de demissão de Ebony foi apresentada ao juiz Wright. A audiência foi realizada em pé, repleta de repórteres, ativistas comunitários e curiosos. A tensão era palpável, como um fio elétrico que faiscava no ar. Amanda apresentou as novas imagens autenticadas da câmera do carro, com um especialista forense certificado atestando sua legitimidade. O tribunal assistiu com atenção à gravação, que mostrava Ebony cooperando calmamente e o policial Reinhardt inventando acusações de beligerância. Conversas sussurradas se espalharam pela multidão, e Ebony sentiu seu coração bater tão forte que podia ouvi-lo ecoar em seus ouvidos. O rosto do juiz Wright escureceu. Seus dedos agarraram a borda do banco. A filmagem era condenatória. Nenhum tipo de preconceito ou lógica distorcida poderia pintar Ebony como agressiva. Ao lado dela, Amanda exigiu a demissão imediata e recomendou acusações de perjúrio contra o policial Reinhardt. Murmúrios de concordância percorreram a sala. Pressionando os lábios em uma linha fina, o juiz tentou manter a compostura. Essa é uma prova altamente incomum que veio à tona nesta fase, disse ele, tentando parecer comedido. O tribunal analisará sua autenticidade. Já foi verificada por 2 especialistas forenses distintos, interrompeu Amanda com a voz firme. Os metadados correspondem aos registros do próprio departamento de polícia. Essa filmagem é genuína, meritíssimo. O policial Reinhardt mentiu sob juramento, e a senhorita Jacobs foi submetida a uma acusação sem fundamento. O promotor ficou de pé, parecendo confuso. Meritíssimo, diante dessas novas provas, o Estado admite que talvez não haja motivos suficientes para prosseguir. Solicitamos um adiamento para revisar melhor o material. Amanda interrompeu novamente. Solicitamos o arquivamento imediato, meritíssimo. Não há nada para continuar. A chamada causa provável foi baseada em falso testemunho. A sala do tribunal explodiu em discussão. A expressão do juiz Wright revelou a batalha que estava se desenrolando dentro dele. Se ele continuasse a insistir, seria óbvio que estava ignorando a evidência clara da inocência de Ebony. Relutantemente, ele limpou a garganta e, com a mandíbula apertada, disse: as acusações foram retiradas. Uma onda de alívio tomou conta de Ebony, mas o triunfo do dia não terminou aí. Amanda avançou com uma nova moção em mãos. Meritíssimo, também solicitamos uma investigação formal sobre a conduta do policial Reinhardt e pedimos à Comissão de Qualificações Judiciais que investigue como o senhor lidou com o caso da senhorita Jacobs, o padrão de filmagens perdidas, a fiança excessiva, a recusa em se recusar a participar, apesar da evidente parcialidade. Isso exige um exame minucioso. Os olhos do juiz Wright brilharam de indignação. Advogada, isso está fora do escopo deste processo. Na verdade, meritíssimo,
disse Amanda com calma. A lei da Geórgia permite que qualquer parte apresente uma queixa à Comissão de Qualificações Judiciais a qualquer momento. Estamos simplesmente declarando para registro que estamos fazendo isso em tribunal aberto. A tensão chegou a um ponto crítico. A voz do juiz Wright tremia de raiva. Ele bateu o martelo. Esta audiência está suspensa. Ele se levantou, quase derrubando sua cadeira ao sair da sala de audiências. A imprensa cercou Ebony e Amanda assim que elas entraram no corredor. Os microfones e as câmeras se projetaram para a frente, capturando a expressão brilhante de Ebony. "Como você se sente com seu nome sendo limpo?" gritou um repórter. Ebony sorriu, sua voz ressoando com uma intensidade tranquila. "Estou aliviada, é claro, mas não se trata apenas de mim. Temos evidências de má conduta sistêmica que devem ser abordadas para proteger todos que pisam em um tribunal." Menos de uma hora depois, o governador realizou uma coletiva de imprensa organizada às pressas nos degraus da capital. De pé, ao lado de Ebony e Amanda, o governador McKinley anunciou uma revisão formal do registro do policial Reinhardt e sinalizou apoio a uma ampla investigação dos casos do juiz Wright. A multidão explodiu em aplausos quando o governador abraçou Ebony, afirmando sua fé na integridade dela e elogiando sua coragem. Nos dias que se seguiram, a retribuição kármica foi muito forte. Sob crescente escrutínio, o policial Reinhardt foi colocado em licença administrativa enquanto aguardava uma investigação de assuntos internos. Outras vítimas de suas falsas acusações se manifestaram, estimuladas pela vitória de Ebony. Enquanto isso, a Comissão de Qualificações Judiciais lançou uma investigação completa sobre as decisões do juiz Wright, vasculhando casos anteriores em que ele havia imposto sentenças severas com base em provas duvidosas. O golpe final veio quando um painel de ética encontrou motivos substanciais para acreditar que o juiz Wright havia violado os códigos de conduta judicial. Diante da perspectiva de remoção, ele anunciou sua renúncia em um sombrio comunicado à imprensa. O homem que antes tinha prazer em exercer autoridade absoluta agora enfrentava a desgraça pública, forçado a renunciar com vergonha. Para Ebony, as consequências foram ao mesmo tempo validadoras e preocupantes. Ela permaneceu comprometida com seu papel na administração do governador, trabalhando incansavelmente na legislação destinada a aumentar a transparência da conduta policial e judicial. Sua experiência se tornou uma história estimulante para ativistas, jornalistas e cidadãos comuns que exigem reformas. A vitória de Ebony foi uma prova do poder da verdade, da coragem e da união. Embora um juiz corrupto e um oficial desonesto tenham sido derrubados, Ebony sabia que o trabalho estava longe de ser concluído, mas, por enquanto, ela podia finalmente descansar com a certeza de que havia lutado o bom combate e vencido. Obrigado por assistir a essa história fascinante de persistência, verdade e justiça inegável. Se você foi cativado pela luta de Ebony pelo que é certo e por sua capacidade de responsabilizar figuras poderosas, este é apenas o começo. A verdadeira mudança acontece quando nos unimos contra a corrupção e defendemos aqueles que ousam denunciá-la. Agora mesmo, você tem o poder de participar desse esforço coletivo, bastando clicar em alguns botões. Curta este vídeo se ele o inspirou, compartilhe-o com seus amigos, familiares e com qualquer pessoa que acredite no poder da justiça, para que eles possam testemunhar a incrível jornada de Ebony e, o mais importante, inscreva-se em nosso canal para receber mais histórias de resiliência e triunfo contra as adversidades. Obrigado por fazer parte de nossa comunidade. Juntos, continuaremos a esclarecer a injustiça, por mais poderosos que sejam seus perpetradores.